Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto deveras interessante, de extrema importância no que concerne o estudo das Sagradas Escrituras. Eu estou aqui para tratar acerca do cativeiro de Israel, Reino do Norte, e de Judá, Reino do Sul. Lembrando que após a morte de Salomão, houve a divisão do reino entre Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Lembrando que Israel, o Reino do Norte, ficou sob o comando de Jeroboão, com 10 tribos, e Judá, Reino do Sul, ficou sob o comando de Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos, Judá e Benjamim. E lembrando também que foi Roboão, devido à sua conduta, que deu causa ao cativeiro. Mas isso já estava nos planos de Deus. Isso em conta aí da conduta de Salomão também, em face da sua idolatria reinante ali, em face dos seus pecados e em face da conduta do povo de Deus também. Então, qual foi a causa do cativeiro? Já adentrando no assunto acerca do cativeiro. O cativeiro ele teve algumas causas. O pecado, idolatria reinante, ausência de cumprimento do ano sabático, ausência de cumprimento ali do jubileu e a afronta a Deus em face da idolatria reinante do povo. O povo não estava mais ouvindo a voz de Deus, cada um fazia ali o que era bom aos seus próprios olhos. O povo se corrompeu de tamanha forma que ele chegou ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos aos deuses pagãos, ao deus Moloque. Então o povo se corrompeu ao extremo, e Deus já havia previsto isso anteriormente. Quando o povo foi conquistar a terra prometida, Deus disse: vocês vão conquistar a terra, mas vocês vão destruir aí todas essas pessoas, todas essas nações que estão ao seu redor, porque são pessoas corruptas, que vão corromper vocês, vão fazer com que vocês pequem e vão trazer a minha ira sobre vocês. Mas o povo não deu ouvido, poupou a algumas nações, que foi a causa de eles se corromperem, se tornarem idólatras e extremamente pecadores. Eles se tornaram piores. O povo de Israel se tornou pior do que os povos ao seu redor. As principais causas foram essas que eu já citei, mas a principal delas, a idolatria reinante no meio do povo. A ausência de cumprimento do ano sabático. O ano sabático era um ano em cada 7 em que a terra deveria descansar. Então plantava-se e colhia na terra durante um período de 6 anos, e no 7º ano a terra descansaria. Todavia eles não deram ouvidos aos mandamentos do Senhor. E então sofreram as consequências de suas atitudes. Deus manteve seus maus inquilinos fora da terra durante 70 anos, que equivale aí a 490 anos sabáticos. Então, Israel, cuja capital é Samaria, ela caiu subjugada pelo Império Assírio no ano 722 a.C. Todavia, Judá foi poupado por Deus em face do seu arrependimento. E Judá não foi levado em cativeiro pelo Império Assírio, mas foi poupado por Deus, embora o seu arrependimento fosse um arrependimento superficial, não fosse um arrependimento profundo, porque pouco tempo depois o povo voltou a pecar, pior do que anteriormente. O cativeiro aí de Judá, ele teve início então em 606 a.C., Então houve um lapso temporal entre o cativeiro do Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, um lapso temporal de mais de 100 anos, cerca de aí 116 anos. Então em 606 a.C., o Reino do Sul, Judá, teve a sua primeira leva indo para o cativeiro. Então, o cativeiro do Reino do Sul, Judá, é dividido em 3 levas. A primeira leva, a primeira deportação de judeus, ela ocorreu no ano 606 a.C. Então,
Quem foi levado para a Babilônia nessa primeira leva do ano 606 a.C. foram todos os nobres, toda a elite de Israel, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então eles foram levados para o cativeiro babilônico, que até então estava sobre o comando de Nabucodonosor. A segunda leva ocorreu no ano 597 a.C. Então nesta segunda deportação foram levados aí 10.000 cidadãos de destaque de Israel, inclusive o profeta Ezequiel. Na terceira leva, que ocorreu no ano 586 a.C., então nesta terceira deportação foram levados aí o restante do povo, com pouquíssimas exceções, porque algumas pessoas pobres ficaram ali na terra de Israel, tomando conta da terra, tomando conta das plantações que ali haviam. E lembrando também que no ano 586 a.C., nessa terceira leva, nesta terceira deportação, o templo foi destruído e saqueado. Todas as riquezas no que concerne ao templo foram levadas para a Babilônia. O cativeiro ele findou no ano 536 a.C. Então o cativeiro durou 70 anos. Ele vai do ano 606 a.C. ao ano 536 a.C. Alguns profetas que profetizaram durante esse período, em Israel, reino do norte, foi Isaías. Em Judá, reino do sul, Jeremias e Ezequiel. São alguns exemplos de profetas que profetizaram durante esse período. Da mesma forma que houve o cativeiro do Reino do Sul, Judá, em 3 levas, houve também 3 levas de repatriados. A primeira leva de repatriados ocorreu já no ano 536 a.C., sob a liderança de Zorobabel, que era o então governador daquele período, do povo de Israel, e de Josué, que era o sacerdote também daquele período, o principal sacerdote daquele período. A segunda leva de repatriados ela ocorreu no ano 457 a.C., sob o comando de Esdras, cuja função principal foi embelezar o templo em Jerusalém. Então Esdras ele não foi para Jerusalém para reconstruir o templo, mas ele foi para embelezar o templo e instituir novamente o culto ao Deus único e verdadeiro, porque o povo havia deixado de cultuar a Deus, se corrompeu e abandonaram a adoração a Deus. Então a responsabilidade de Esdras foi embelezar o templo e instituir novamente o culto genuíno a Deus. Lembrando que entre Zorobabel e Esdras há um lapso temporal aí de 80 anos. Então Zorobabel e todos aqueles que foram com ele com a responsabilidade de construir o templo, de reconstruir o templo em Jerusalém, isso eles fizeram, embora eles enfrentaram a oposição dos samaritanos, que fizeram com que a obra de reconstrução do templo fosse paralisada por um longo tempo. Mas eles, com a graça de Deus, conseguiram efetivar a reconstrução do templo. E 80 anos depois veio Esdras, estabelecendo aí fazendo aí o embelezamento do templo e estabelecendo novamente o culto genuíno a Deus. Em 445 a.C., ocorre aí a terceira leva de repatriados, sob a liderança de Neemias, que foi o responsável pela reconstrução dos muros de Jerusalém e, consequentemente, da cidade. Neemias ele era copeiro, ele era ministro do rei da Pérsia, que era Artaxerxes Longimano. A função de copeiro equivale à função de ministro hoje em nossos dias. Então, basicamente, era este o resumo que eu queria aí trazer para os irmãos no que concerne ao cativeiro do povo de Deus, ao cativeiro de Israel, reino do norte, e de Judá, reino do sul. Espero que esse resumo possa estar auxiliando os irmãos no que concerne ao estudo da palavra de Deus e que nós possamos buscar conhecer a Jesus Cristo cada vez mais e não estagnarmos, mas conhecer e prosseguir em conhecer durante toda a nossa vida. E
que nós também possamos nos estar aplicados aí ao estudo da palavra de Deus, conforme diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. A paz do Senhor a todos os irmãos.